Esse é o Review Quadriláteros. Existem coisas e encontros nos quadrinhos que funcionam apenas como fanservice. Eles são apenas para aquilo que você vai achar massa e que não vai ter nenhuma profundidade. Eles são feitos apenas para divertir e apenas para divertir com a ideia inusitada da história. E você tem que, na sua época, normalmente nos anos 80, nos anos 90, você tinha certos desenhos animados que faziam um sucesso estrondoso, e isso durante algum tempo. Claro que o sistema era meio diferente. Um desenho fazer sucesso naquela época em que você não tinha canais que passavam desenho 24 horas ou streaming que fazia você assistir o que você quisesse na hora que você quisesse. Você estabelecia um horário e que nesse horário você tinha que estar na frente da televisão para assistir aquela história. Se você não tivesse terminado o seu dever de casa, ou se você ainda tivesse que fazer alguma coisa, ou se você estivesse na rua, você tinha que esperar até aquele episódio voltar a aparecer, a ser reprisado. O He-Man, quando começou aqui no Brasil, dentro do programa da Xuxa na Globo, ele passava perto do meio-dia. Era o terror daquele pessoal que estudava de manhã, já que eles não conseguiam assistir o desenho, chegavam em casa à tarde, o desenho já tinha passado, e quando chegava as férias que eles pensavam, poxa, hoje eu vou conseguir começar a acompanhar o He-Man, aí a programação do programa mudava totalmente para a programação de férias em que o desenho desaparecia da grade. Era algo que de repente deixava os garotos meio irritados, mas você tinha pelo menos um alento que nos domingos você podia estar acompanhando o Thundercats, que quando estreou na Globo, passou num dia pelo menos que todo mundo poderia assistir. E sempre teve aquele que imaginou o que aconteceria se os Thundercats e o He-Man se encontrassem. E exatamente para responder essas perguntas é que foi lançada essa minissérie He-Man e os Thundercats. Ela é um encontro de dois personagens de desenho animado da década de 80, 90 que fizeram muito sucesso e não precisa ser mais nada que isso. Você vai ter os vilões que você conhece, você vai ter uma situação que você conhece, você vai ter uma história que é apenas fanservice e é apenas diversão e mais nada além disso. Ela talvez não precisasse de tanta pompa, tanta capa dura ou tantas circunstâncias para ser divertida. De repente ela até seria um pouco mais acessível se ela tivesse uma edição mais viável ou mais barata. Mas acabou sendo assim e foi uma edição que demorou muito para sair aqui no Brasil por uma questão até de direitos autorais. Você tinha que pagar aqui os direitos do Thundercats, você tinha que pagar os direitos do He-Man para quem detém os direitos, que apesar de ter sido uma história feita pela DC, a DC tinha os direitos de publicar, de produzir, mas ela não era exatamente dona dos personagens, então tem uma série de circunstâncias que você tinha que ter certeza que essa revista venderia o suficiente para poder se pagar ou pagar essa coisa de você usar a franquia dos personagens. De repente foi por isso que ela saiu tão mais cara, algo que de repente não vai vender tanto para as crianças que podem estar até se perguntando quem são os Thundercats e o que diabo que esse menino vira um gigante e ninguém percebe que é a mesma pessoa e que de repente acha tudo isso aqui bobo, porque é bobo. E nesse ponto é por isso que a edição é tão divertida e tão boa. Esse é o Review Quadriláteros. Se você gostou, dê seu like, nos acompanhe. Até a próxima.